Beleza, galera? Professor Regis Ribeiro, que legal. Bem-vindos de volta. Aula de hoje ainda sobre geometria espacial e necessariamente você vai precisar do seu lápis, borracha, caderno, caneta e anote todas as informações porque são muito importantes, ok? A maioria da parte teórica nós vamos estar falando com você diretamente e você pausa o vídeo e vai anotando. Tudo bem? Aula de hoje então, diedros. Tá certo? A importância, de que forma esses caras aparecem nos exercícios dos concursos e dos vestibulares. Bacana? Então vamos lá. Nós vamos começar o seguinte. Primeiro, definindo um ângulo entre uma reta e um plano. Certo? Então digamos que você tem um plano alfa. Tudo bem? Você tem uma reta neste plano alfa, uma reta R, tá certo? E você tem uma reta secante, por exemplo, ao plano, vamos chamar de R', esse camarada, uma reta secante, cujo essa reta agora é a reta R, olha lá, a interseção, onde nós vimos na aula passada que essa reta R' é a projeção ortogonal da reta R no plano alfa. Nós vimos isso. Se ela é a projeção ortogonal, ou seja, neste ponto aqui de interseção entre a sua própria projeção e a reta, está determinado um ângulo θ. Ok? Este ângulo é o ângulo de uma reta ao plano. Tranquilo? Você vai entender o porquê que nós estamos abordando esse momento. Agora nós temos dois planos. Eu tenho um plano alfa, eu vou deixá-lo aqui, ó, propositalmente nesta situação. E aí eu tenho um plano, vamos colocar para cá, um plano beta, vai furar, ok? Que a interseção entre esses dois planos, eu tenho essa reta aqui, ó. Tá certo? Eu tenho essa reta. Então, você pega uma reta a partir desse ponto, desta reta R. Eu tenho uma reta T, esse aqui é o plano alfa, esse é o plano beta. Eu tenho uma reta T que é perpendicular a R e está contida em alfa. Tudo bem? E eu tenho uma reta S que ela está em beta, essa reta está em beta, também é perpendicular a reta R, só que ele está contido em beta. Automaticamente, o ângulo formado entre essas duas retas, que são perpendiculares à reta R, esse ângulo é o ângulo dado entre os planos. Tudo bem? Bacana? Ângulo de reta e plano, ângulo de plano em plano. Agora, no caso do diedro, tudo bem? Papel e caneta, escreva lá a definição do diedro. Chama-se diedro, ou ângulo diédrico, a reunião dos dois segmentos, dos dois semiplanos não coplanares, tá certo? De mesma origem. Como assim? Aqui nós temos uma origem, nós já aprendemos que uma reta divide um plano em dois semiplanos. Então nós temos dois semiplanos. Vamos pegar aqui agora, eu vou repetir a definição do diedro para você. Você tem uma reta T. Você tem aqui um semiplano alfa. Tudo bem? E aí você tem um outro semiplano beta, cujo alfa e beta não são coplanares, ok? Não são coplanares. Plano beta, plano alfa, e esta reta faz com que você divida em dois semiplanos. Tudo bem? Este camarada é o nosso diedro, que eu vou repetir a definição. Chama-se diedro, ou ângulo diédrico, a reunião ou seja, a união de dois semiplanos não coplanares de mesma origem, aonde a origem é a reta T. Tudo bem? Tá. Agora, este diedro, nós podemos
introduzir nele uma seção, ou seja, uma seção será um terceiro plano que vai cortar esse diedro. Este plano, a interseção deste plano com o diedro, ela vai gerar, repare, ela vai gerar esta interseção, esta região aqui, ó. Tudo bem? Então eu tenho uma seção que tem uma interseção com o diedro. Esta seção, sempre ela vai determinar um ângulo entre esses dois segmentos. Agora o detalhe, quando esta seção for perpendicular à reta que dá origem, olha lá, quando esta seção for perpendicular à reta que dá origem ao diedro, nós chamamos de seção reta ou seção normal. Então nós temos um diedro, nós temos uma seção que a corta, ou seja, essa seção pode não ser um ângulo reto, ela simplesmente é determinada como seção. Quando ela for perpendicular à reta que determina, ou seja, dá origem ao diedro, nós chamamos de seção reta ou seção normal. Então, com a mesma ideia que nós temos de ângulos entre, um ângulo formado entre os planos ou os semiplanos, aqui ela vai determinar um ângulo θ. Ok? Esses dois segmentos aqui, cujo é a interseção dos dois semiplanos, eles são perpendiculares à reta que dá origem ao diedro, e o ângulo formado entre eles é o ângulo diédrico, ou seja, o diedro ele tem um valor. O valor do diedro é o valor deste ângulo θ. Então eu tenho aqui esse diedro alfa, t, beta, ok? Alfa, t, beta, que eu também posso dar nome a ele como alfa união com beta. Tá certo? Então, o seguinte, porque a interseção do semiplano alfa com o semiplano beta é a reta t. Este nosso camarada é o diedro. Ok? Esse nosso amigo, que a partir de agora vai trabalhar conosco até o final da aula, é o diedro. Então é o seguinte, por um exemplo, digamos que esse diedro tenha exatamente 120 graus. E aí eu vou determinar, dado um diedro alfa t beta de 120 graus, ou seja, já determinei o valor do diedro. Ok? Então o valor do diedro é dado pelo ângulo formado pelos segmentos cujo eles são a interseção da seção com o próprio diedro. Ok? Tranquilo? Então este camarada, esse ângulo é o valor do diedro. Tudo bem? Então, o que é um diedro? Na definição, chama-se diedro o ângulo, ou o ângulo diédrico, a reunião de dois semiplanos não coplanares de mesma origem, que tem uma reta como origem. Tudo bem? E o valor deste diedro é o ângulo formado entre esses dois segmentos, que é a interseção da seção reta ou seção normal com o diedro. Bacana, nomenclatura e valor. Tudo bem? Vamos trabalhar mais um pouquinho. Tipos de diedro. Então, quais são os tipos de diedro? Diedro agudo. Diedro agudo é quando o seu valor for maior do que zero, tudo bem? E menor do que 90 graus. Então, diedro agudo é quando o seu valor for menor do que 90 e maior do que zero. Ok? Diedro reto, quando o seu valor for exatamente 90 graus. Tudo bem? Quando este camarada for exatamente 90 graus, nós daremos o nome de diedro reto. Diedro obtuso, ou seja, com certeza obtuso, maior do que 90. Então, ele será, vamos colocar aqui, ó, maior do que 90 e
menor do que 360 graus. Ok? Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Diedros opostos pela aresta. Já demos nomes aos bois aqui dos tipos de diedro. Agora, diedros opostos pela aresta. Vamos só consertar aqui. Diedros opostos pela aresta. Então é o seguinte. Eu tenho um plano alfa. Ok? Aqui eu tenho um segmento T. Ou seja, eu dividi esse plano beta em dois semiplanos, ok? E, neste momento, agora eu vou colocar um plano beta que bacana, hein? Este plano é o plano beta. Então, repare, esta reta T também separou o plano beta em dois semiplanos. Você está enxergando o seu diedro de costume aqui, ó. Este é o semiplano alfa e este é o semiplano beta, ok? Bom, só que esta reta T, ela está dividindo os outros semiplanos formado pelo plano alfa e plano beta. Então, ou seja, aqui nós temos o valor, nós vamos chamar de θ, ok? Θ linha. Por quê? Opostos pela aresta, este diedro formado ao lado oposto, aqui atrás, ó, ele vai ter o mesmo valor θ linha. Então, como se fosse dois segmentos de reta e você tem opostos pelo vértice, o ângulo oposto pelo vértice. Então eles são congruentes, têm o mesmo valor. Nesse caso, tem o mesmo valor. E aqui eu vou chamar de θ duas linhas. O valor deste diedro, automaticamente, o diedro oposto pela aresta vai ter o mesmo valor. Ok? Bacana? Tranquilo. Tá certo? Vamos continuar então. Na dúvida, se você perdeu alguma anotação, alguma observação, volta o vídeo um pouquinho, anote, porque as informações são muito importantes. Bissetor de um diedro. Bissetor. Lembra a geometria plana, bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo exatamente ao meio em dois ângulos iguais, congruentes, ok? Então, vai funcionar da mesma forma. Você tem um diedro, vamos lá, mais uma vez. Você tem uma reta T, você tem um diedro, alfa, o semiplano, beta, o semiplano. Vamos supor que o valor deste diedro seja exatamente θ igual 100 graus. Tudo bem? Legal. Se ele for 100 graus, o bissetor de um diedro é um novo semiplano. Olha lá, ó. É um novo semiplano que divide o valor em dois ângulos exatamente iguais. Ou seja, a partir de agora eu tenho um novo diedro entre esse semiplano, vamos chamar aqui de π. Então, alfa T π, ele tem um valor de 50 graus, porque é exatamente a metade. E eu tenho que o π T beta também terá 50 graus. E o primeiro que nós já tínhamos era alfa T beta, que tem um valor de 100 graus. Então o bissetor, ele vai dividir o diedro em dois valores exatamente iguais. Divide exatamente ao meio. Bacana? Legal? Vamos lá então. Bom, nós já definimos diedro, nós já definimos tipos de diedro, o valor do diedro e também bissetor do diedro, ok?
Agora vamos começar a praticar um pouco mais. Repare. Exemplo. Determine o valor do ângulo x. Então, é notório que, vou chamar essa reta aqui de R, certo? Que você tem um diedro, beta, R, alfa, e o valor desse diedro está determinado como 100 graus. O valor desse diedro, coincidentemente com o exemplo anterior, 100 graus. Ele quer que você determine o valor do ângulo x, sabendo-se que você tem um segmento de reta que é perpendicular ao semiplano alfa, ou seja, ele é perpendicular a, no mínimo, duas retas do semiplano alfa. Idem aqui no beta, certo? Esse é o pé da perpendicular. Você tem esse segmento de reta, vamos chamar aqui de S, vamos chamar essa de T, tá certo? Que a reta S é perpendicular ao semiplano beta. A reta T é perpendicular ao semiplano alfa. Ele quer que você determine o valor de x. Pensa um pouquinho, analisa, na sequência, pausa o vídeo e eu já te ajudo. Vai lá. E aí? Chegou? Conseguiu determinar o valor? Saca só. Como você tem esses dois segmentos perpendiculares, você lembra que o valor de um diedro é determinado por uma seção reta, ou seja, uma seção normal. Então eu posso encarar que aqui passa uma seção normal. Olha lá, ó. Certo? Porque este valor aqui é o valor de 100 graus, que é o mesmo θ. Ok? Então repara que aqui você tem um quadrilátero. Olha que legal. Eu vou até dar uma enfatizada nele para você conseguir enxergar. Você tem um quadrilátero que um ângulo mede 100 graus, você quer descobrir o ângulo oposto a ele, e você tem outros dois ângulos que são ângulos retos. E você sabe que a soma dos ângulos de um quadrilátero vai ser 360 graus. Ou seja, aqui você tem 180. Esses dois camaradas também têm que dar 180. Ok? Então você já tem que 100. Vamos colocar aquilo lá de baixo? 100 graus mais 180. 180 mais x tem que ser 360 graus. Se você quisesse ignorar o 180 e colocar x mais 100 igual a 180 graus, tranquilamente. Tá certo? Legal. X é igual a 360 graus menos 280 graus. Tranquilo? Um abraço para o gaiteiro agora, meu velho. O valor do x é 80 graus, tá certo? Basta você perceber que esses dois camaradas têm que dar 80 graus. Tranquilo? Ou seja, como você já tem o valor do diedro, fica mais fácil agora de você observar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar o botão um pouquinho mais para o grau de dificuldade, só que tudo dentro daquilo que você já viu na aula de hoje e já viu nas aulas anteriores, principalmente sobre triângulos, trigonometria, nas nossas aulas anteriores que você pode ir lá buscar essas informações se faltarem. Tudo bem? Chega mais, por favor. Você que é concurseiro, você que está prestando o vestibular, tiramos um exercício do ITA, São Paulo. Eu vou ler o enunciado, aí você vai pausar o vídeo, resolver e na sequência a gente faz a correção. Bacana? Então vamos lá. Um diedro, já vi isso aí em algum lugar, vimos essa aula hoje. Um diedro mede 120 graus, ou seja, este camarada aqui é o valor do diedro. Um diedro mede 120 graus. A distância da aresta do diedro, a aresta é a reta em comum entre os dois semiplanos, ok? A distância da aresta do diedro ao centro C de uma esfera de volume 4 raiz de 3 π centímetros cúbicos, vou ler novamente. A distância da aresta do diedro ao centro C de uma esfera de volume 4 raiz de 3 π centímetros cúbicos, que tangencia as faces do diedro, a esfera tangencia as faces do diedro, em centímetros é
uma dessas alternativas. Pausa o vídeo, tenta resolver, com certeza você vai conseguir, na sequência eu faço a correção. Vai lá. E aí? Matou? Chegou na conclusão? Então vamos ver. Bom, o primeiro passo nesses casos é você esboçar, rabiscar o desenho da forma com que ele está informando no enunciado. Então ele tem, dado um diedro, 120 graus. Vamos colocar aqui um diedro 120 graus. Pega esse camarada aqui. Que bacana, hein? Enquanto isso, você já pensa no tempero da carne no final do ano, no churrasco. Tá, este camarada aqui, ele tem um valor de 120 graus. Ok? Este diedro tem um valor de 120 graus. Legal. Ele falou que é o seguinte, tem uma uma esfera de centro C que tangencia o diedro. Olha só, vamos tentar esboçar aqui. Ela vai tangenciar aqui, vai dar a volta lá, ó. Olha lá. Opa, vamos melhorar aqui. Lembrando que a única parte que toca no diedro é a tangente, tudo bem? Que vai passar por aqui, ó. Ó. É a tangente. A única parte que toca no diedro é a tangente. Então, ele informou o quê? O centro. O centro C dessa esfera, vamos lá, a distância da aresta do diedro ao centro C, uma esfera de volume, então você precisa saber a distância desse centro C. Se eu chamar esse centro C aqui, vou pegar esse ponto, C'. Ou seja, esse segmento aqui é perpendicular, tá certo? Porque distância sempre tem que ser perpendicular. E olha a outra perpendicular. Se aqui é tangente, você sabe que o raio, nas nossas aulas anteriores, sobre círculo e circunferência, o raio em relação ao ponto de tangência com a reta tangente é sempre perpendicular. Ok? Sempre. Tá aqui, ó. Sempre perpendicular. Então você já tem que este camarada aqui é 120. Automaticamente, isso aqui é uma bissetriz. Esse cara vale 60 graus e esse camarada vale 60 graus. Entendi. O que eu preciso saber agora? Se eu souber o raio da circunferência, pela trigonometria, eu vou chamar esse cara aqui de ponto T. Tá certo? Os dois triângulos são congruentes, então vou chamar de ponto T, ponto de tangência. Você sabe que seno de 60, seno e cosseno K. Seno vai ser cateto oposto ao seno de 60, cateto oposto é o raio. Sobre hipotenusa, olha a hipotenusa aqui, ó. Ainda não estou enxergando, professor. Vamos fazer para você. Olha lá. Esse camarada aqui é o raio, esse ângulo aqui é 60, e esse camarada, o C', é a distância que você quer descobrir. Tranquilo? Então vamos lá. Raio, cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa C'. Só que tem um porém. Eu não tenho o raio. Então eu consigo descobrir. Volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Ele informou que é 4 raiz de 3, π igual a 4π raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Você vai brincar com esse exercício aqui tranquilamente, pode cortar esses caras, ou seja, vai utilizar propriedade de potência, só para te lembrar, ó. Está dividindo, passa multiplicando, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, tá certo? E a hora que você brincar, esse camarada vai te dar raiz de 3. Ok? Tranquilo então? Então você já tem que o raio é raiz de 3. Se o raio é raiz de 3, agora é só correr para o abraço. Seno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Volta lá na nossa musiquinha de aula de trigonometria, no triângulo retângulo. Esse cara é raiz de 3 sobre 2. O raio é raiz de 3. E aqui é o segmento que você quer. C'. Tudo bem?
Um abraço para o gaiteiro. Você tem duas frações cujo ou os denominadores são iguais ou os numeradores são iguais. Você pode igualar as partes que lhe convém. Ou seja, 2C, C'. Tudo bem? Então, um abraço para o gaiteiro. À medida que você queria em centímetros da distância do ponto no centro da circunferência até a reta que faz a interseção dos dois semiplanos, 2. Com certeza você acertou, espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!